Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos a este canal, sejam bem-vindos a esta aula. Eu sou o pastor Daniel Coelho e com muita alegria estarei ministrando a lição de número 2, Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Tenho um privilégio de estar aqui comigo o pastor Wellington, conhecido como pastor Índio, Serra Espírito Santo, está aqui acompanhando esta aula. E assim, você acompanhando aí na sua casa, através do seu aparelho, e o que o Senhor continue te abençoando. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, nos ajude a divulgar o Evangelho de Cristo. Lembrando que este canal, o conteúdo é bíblico, o objetivo é falar de Deus, falar de missões e falar deste amor glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao fundo musical, pastor Isaías Silva, cantor da Assembleia de Deus Ministério da Serra, um hino maravilhoso sobre missões. Glória a Deus. O tema do trimestre, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O comentarista da lição é o pastor Wagner Gabi. Glória a Deus. O texto ouro, o texto áureo da nossa lição, se encontra no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 17, versículo de número 4, que diz assim: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e será o pai de uma multidão de nações. Gênesis capítulo 17, versículo 4. A nossa verdade prática nos diz assim: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Pastor, eu preciso estar motivado para fazer missão. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para fazer a obra de Jesus. Quero deixar aqui um conselho para os professores que irão ministrar a aula neste trimestre, neste domingo, dessa lição gloriosa sobre missões, é focar nos objetivos da lição. Você que me acompanha, vê que todas as aulas eu mostro aqui os objetivos da aula. Por quê? Nesse trimestre, durante 3 meses, a cada domingo, iremos falar de missões. E muitos irmãos ficam emocionados, empolgados, e eles acabam trazendo muita informação para a igreja, que é bom, mas tudo tem a hora e o lugar. Então são 14 lições. Então existem coisas, informações que tem a sua aula certa. Então se você joga muita informação, chega na lição 4, chega na lição 5, aquilo que outro professor iria falar, você já falou. Então, foque nos objetivos de cada aula, E os objetivos da lição de hoje são 3. Primeiro, explicar a natureza missionária de Deus. Segundo, enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção. E terceiro, estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Então a palavra-chave, transcultural. A palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Nessa lição, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da terra. Esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e, finalmente, a igreja. O tópico 1, a natureza missionária de Deus. Pastor, precisa estar motivado. Assista essa aula até o final, acompanhe, porque eu tenho certeza que, em nome de Jesus, você vai ficar muito motivado, porque a verdadeira motivação para fazer missões é o amor de Deus.
a natureza missionária de Deus. A natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo de número 3. Deus deu uma ordem e uma promessa para Abraão. Preste atenção, Deus deu uma promessa, mas também deu uma ordem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo de número 3. Essa promessa, ela diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. O apóstolo Paulo escreveu que essa bênção refere-se ao evangelho revelando em nosso Senhor Jesus. Os descendentes legítimos de Abraão, Gênesis capítulo 3, versículo 8, versículo 16. A partir de uma família, olha que coisa gloriosa, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Através de uma família, Deus providenciou, a salvação para o mundo inteiro. Gênesis capítulo 3. Ponto 2 do nosso primeiro tópico, a missão como atividade de Deus no mundo. Deus trocou o nome de Abrão para Abraão a fim de reafirmar a sua aliança, que transcenderia ao cumprimento geográfico da promessa. Gênesis capítulo 12, versículo de número 1. Deixando clara a missão como atividade de Deus no mundo. Deus, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias, agindo no mundo pela sua graça, a fim de reconciliar consigo mesmo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 19. O nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. O nosso modelo missionário, ponto 3 do nosso primeiro tópico. Olha só, o nosso modelo missionário não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos de pessoas com efeitos notáveis. Não. Nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 3, Isaías capítulo 55, enfim, Deus é o nosso modelo de missionário. Deus é o modelo missionário da igreja, que pode ser observado a partir da eleição de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Olha que coisa gloriosa. Nosso primeiro tópico, Deus é, aleluias, o nosso modelo de missionário. A natureza missionária de Deus. Iremos para o nosso segundo tópico. Quero mandar um abraço para a turma de missões do curso EMAD em Divisa Alegre, pastor Djavan. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe os alunos do curso de missiologia. Segundo tópico nos diz assim: o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. O amor de Deus. No Antigo Testamento, vemos o maior de Deus, o amor de Deus, no relacionamento com todos os homens. No Antigo Testamento, contemplamos o amor de Deus por Israel, no Pentateuco, no processo de renovação de aliança. No Antigo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado em João 3,16. O amor é a base de todo o plano de redenção na palavra de Deus. Pastor, estou motivado porque você está cheio do amor de Deus, porque você conhece o amor de Deus. A redenção no Antigo Testamento. Redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Esse é o conceito básico para a visão bíblica
da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos. Então você, meu aluno, você, professor, note aí os 4 pontos aqui, os 4 aspectos. Primeiro, resgate para a libertação de um escravo. Levítico, capítulo 25, versículo 48 ao versículo de número 55. Segundo, recuperação de um campo. Levítico, capítulo 25, versículo 23 ao versículo de número 34. Terceiro, resgate de um macho primogênito. Êxodo, capítulo 13, versículo 12 ao versículo de número 16. Quarto, nota aí, resgate de alguém que seria condenado à morte. Êxodo, capítulo 21, versículo 28 ao versículo número 36. Você, professor, que vai ministrar essa aula, você pode resumir, ganhar muito tempo, mostrando aqui esse seguinte aspecto. No Antigo Testamento também vemos Deus agindo de forma redentora em favor do homem. Livrou Jacó, livrou Israel, né, da escravidão. Êxodo capítulo 6, Gênesis capítulo 48. A redenção no Novo Testamento. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina realizada por Jesus, conforme Efésios capítulo 1, versículo 7, Gálatas capítulo 3, versículo 13, Gálatas capítulo 4, versículo de número 5. A remissão do pecado é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte na cruz. Tito capítulo 2, versículo 14, Hebreus capítulo 9, versículo 12, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e o versículo 19 nos mostra claramente o resgate, o preço. E este preço, né, foi pago a Deus Pai por Jesus Cristo em sua morte na cruz. A experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente, conforme escreveu Lucas no capítulo 21, versículo 28 do seu livro, Romanos capítulo 8, versículo 23 e Efésios capítulo 1, versículo de número 24. Então, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária, que está fundamentada no amor de Deus. Repetindo o que aprendemos no primeiro tópico, o modelo missionário é o próprio Deus. Não foi homens com as suas obras extraordinárias da história, não é os pastores da atualidade, não. Deus é o nosso modelo missionário. Lembrando e sempre louvando a Deus, porque existem homens e mulheres, tanto no passado como no presente, que são verdadeiros homens e mulheres de Deus, que amam a obra de Deus e têm se dedicado com zelo à obra missionária. O amor de Deus é o princípio fundamental da história da redenção. E por isso é o fundamento das missões transculturais. Você já viu pastores falar assim? Por que eu vou fazer missões? Por que eu vou enviar recursos se eu tenho que fazer muito aqui? Só que o que muito fazer aqui não tem nada a ver com alma. É ar-condicionado, é cadeira, é comprar mais um pedacinho de terra. Ei, o modelo de missões é Deus. E Deus quer todos. Não quer um, não quer poucos, quer todos. Vamos fazer missões. Tópico de número 3, meus amados irmãos, deixe o seu comentário, se vocês estão entendendo, compreendendo, gostando, se o som está bom. Como sempre, né, o pastor está rouco, né, mas graças a Deus é porque falamos do amor do Senhor Jesus. Pastor Wellington, tá bom? Quer falar alguma coisa? Pode. Muito bom. A gente troca de lugar aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Tópico de número 3, olha só. Visão bíblica do caráter
transcultural da missão. Que coisa gloriosa, que tema glorioso. Olha só, um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. A queda do homem, Gênesis 3,15, falha do homem. O dilúvio, Gênesis capítulo 6, versículo 13, o juízo de Deus. A eleição de um povo para abençoar as demais após a Torre de Babel, Gênesis capítulo 12, versículo 3, promessa. Falha, Gênesis 3,15, juízo de Deus, Gênesis 6, 13 e promessa, Gênesis 12, versículo de número 3. A escolha de Israel e sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Que Deus glorioso, que Deus missionário. E tem pastor que não quer fazer missão. O Deus dele é um Deus missionário. Vamos despertar. Ao estabelecer um relacionamento vertical, né, e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Era desejo do Altíssimo, desejo de Deus, do Deus missionário, que Israel se distinguisse, né, fosse diferente dos outros povos, como sua joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo de poder e de sua graça, atraísse o restante das nações. As nações olhavam para Israel e vissem Deus, enxergasse Deus, a santidade de Deus. Israel fracassou neste propósito. A promessa de Deus, né, em Gênesis 17:8, foi invalidada pela apostasia e infidelidade das nações. Então, promessa está condicionada à obediência. Ah, eu tenho uma promessa, mas você está obedecendo? Está seguindo a visão de Deus? A escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão e de abençoar, né? Abençoar todas as famílias da terra. Através de uma família, o Deus missionário enviou, né, para que todas as nações fossem alcançadas, redimidas pela graça. Israel fracassou em seu ministério intercultural e Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a igreja de Deus. Essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 e versículo 14. Dá vontade de pregar, né? Estou emocionado, alegre, empolgado com essa lição. Então, a gente ministra um desejo, né, de alcançar as nações. E eu espero que você esteja emocionado, empolgado, pronto para fazer missões com Deus missionário, com o amor de Deus. Então, a missão transcultural da igreja está fundamentada no caráter missionário de Deus. Você já ouviu aquela pergunta assim? Você faz missão? Porque missão nasceu no coração de Deus. Se Deus é missionário e ele é missionário, por que os seus pastores não? Por que os seus crentes não? Então, missão não tem que estar apenas no coração de Deus, tem que estar no coração dos pastores, tem que estar no coração das irmãs, tem que estar no coração dos jovens. Você já percebeu
que, independente da sua igreja, nós fazemos mais festa do que evangelismo? Nós fazemos mais trabalhos, congressos, dentro da igreja, para crentes, do que o trabalho da evangelização e de missões? Então grave isso aqui. Evangelismo é a igreja crescendo aonde ela está. Missões é a igreja crescendo aonde ela não está. Evangelismo em casa, missões fora de casa. Evangelismo na minha cultura, no meu bairro, na minha cidade. Missões é indo aonde a igreja não foi. Ou foi e abandonou. Voltamos lá e vamos refazer o que nós começamos. Então, missões precisam estar no coração da igreja. Vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. João 3,16. Esse amor que estimula a igreja de Cristo tem que levar a sério a obra missionária, até que o Senhor Jesus volte. Meu amado pastor, meu amado aluno, meu querido professor, missões é a obra de Deus dada à igreja. Tem uma frase linda: missões se faz orando. Ore pela Secretaria de Missões Locais. Ore pelos secretários de missões locais. Ore para que portas sejam abertas, para que missionários não sejam abandonados e os que foram abandonados sejam resgatados pela igreja. Contribua. Infelizmente, nós temos igrejas que não fazem missões, que não contribuem com missões. É tempo de despertarmos com essas missões a cada domingo, a cada dia. Deus não desistiu do pecador. Por isso, Ele conta conosco. Ele conta conosco, pois a sua vontade é que todos os homens se salvem. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, se eu não me engano. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Encontre a graça. Glória a Deus. Ore por missões. Ore pelas almas do seu bairro. E olha que coisa gloriosa nós aprendemos aqui. Deus usou uma família para evangelizar o mundo inteiro. Então, se você quer ganhar o mundo inteiro, volte para casa, ame a sua família, cuide da sua casa e com a sua casa, com a sua família, Deus vai te usar para evangelizar o mundo inteiro. Amém? Vamos revisar? Venha comigo. O que o apóstolo Paulo escreveu a respeito da bênção de Abraão? Pense um pouquinho, deixe no comentário aí e eu já vou, junto com você, fazemos uma revisão. O que o apóstolo Paulo escreveu a respeito da bênção de Abraão? O apóstolo Paulo escreveu que essa bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão, Gênesis capítulo 8, versículo 8 e o versículo de número 16. Segunda lição, porque Deus é o nosso maior modelo missionário. Essa eu não vou responder. Deixa o comentário aí na lição em nome de Jesus. O que significa redenção? O que significa redenção? Redenção, lembra? Significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Olha que coisa gloriosa. Olha que coisa abençoada, né? Coisa maravilhosa, que abençoa nossas vidas. Quando que a experiência de redenção do crente estará completa e consumada? Vou repetir. Quando que a experiência de redenção do crente estará completamente completa e consumada? Quer a resposta? Deixe no comentário que depois eu corrijo.
Amém? Glória a Deus. Para quem Deus transferiu o ministério missionário? Meu amado irmão, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, à igreja, aos pastores, aos crentes e lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Que bênção! Chegamos aqui no termo de mais uma aula. Eu quero agradecer ao pastor Wellington, louvar a Deus por sua vida. Domingo, na Assembleia de Deus, Ministério de Serra, pela manhã nós temos a EBD, à noite nós temos culto de missões. O pastor Wellington está convidando você, meu amado aluno, irmão, domingo, na Assembleia de Deus, Ministério da Serra, na rua Muqui, número 177. Se você quer me conhecer, quer ouvir a pregação, eu estarei na IEADMES de Vila Feliz, com nosso amado pastor Rony. Amém? Deus abençoe sua vida. Espero você na próxima aula, lição de número 3, missões transculturais. Então, conto com você, eu conto com a sua presença no Antigo Testamento. Amém? Glória a Deus. Aqui mais uma aula. Eu sou o pastor Daniel Coelho. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família.